ungido, Pai querido. E nesse momento, Deus amado, estou na frente, direção abaixo do Senhor. Deus, que o Senhor possa descer a glória e reinar. Que o Senhor possa ser o notícia, Deus amado, da tua virtude, da tua graça. Meu Deus amado, que a questão do meu Senhor, olha, Deus certo, Deus amado, que o Senhor vai falando mais e mais. Meu Deus, seja bem falado, continuará falando, Senhor. Como Deus serve, meu Deus, na tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Sabe a paz do Senhor Jesus Cristo? Amém. Como ele está falando, né? O Senhor está cuidando de nós, né? Que cada problema que nós passamos na vida, o importante é que o Senhor está conosco. Sem Deus nós não chegaremos a lugar nenhum, mas com Deus nós podemos mais todas as coisas. Amém? Amém. Gostaria aqui de deixar uma palavra no livro de Êxodo, né? Para a gente já adiantando. Êxodo capítulo 15. Glória a Deus. Êxodo capítulo 15. Glória a Deus. Está vendo o tempo voa. Êxodo 15. Aleluia. Êxodo 15. Deixa eu passar aqui. Está no 15, no versículo 20 em diante. Está fazendo a leitura? Glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o título está A Dança de Miriam e das Mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Seguindo, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali se acamparam junto das águas. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. A palavra do Senhor é poderosa, né? Glória ao santo nome do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de estar destacando aqui quem era Mara, quem era Miriam, né? Miriam, todos sabem que ela era irmã de Moisés. E todos sabem quando se fala do êxodo, da saída do povo do Egito, a primeira pessoa que vem na nossa frente é seu irmão Moisés, que conhecemos o grande líder que ele foi. Mas para Moisés ter sido aquele grande líder que ele se tornou, antes ele passou por um processo na sua vida desde a sua meninice, desde criança, né? E todos sabem que antigamente no Egito tinha os faraós, e o povo vivia no Egito debaixo da escravidão. E naquele tempo o povo de Israel crescia muito. Chegou um ponto de crescer que eles começaram a ficar mais fortes do que o povo do próprio Egito. Então aquele faraó naquele tempo morreu e veio outro que não conhecia aquela história. E assim começou a querer diminuir o povo e começou a colocar mais escravidão em cima do povo. Porém, Moisés nasceu nesse tempo numa ordenança que foi dito que era para matar todos os filhos que nascessem no meio do povo de Israel. E naquele tempo difícil, Moisés nasceu justamente na ordenança de matança. Mas quem era que estava lá naquele meio para dar um auxílio a Moisés? A sua irmã Miriam. Ela ficou responsável para carregar aquele menino, aquele cesto, né, que todos sabemos que depois que Moisés nasceu, com a ordenança, a mãe tomou uma cestinha e pediu para carregar aquele menino e colocasse na beira do rio, porque desta maneira livraria. Desta maneira alguém poderia chegar lá e achar aquele menino e salvar assim a sua vida. Desta maneira a
de Êxodo, você não vai ver o nome de Miriam, mas também não vai falar que Moisés e Arão teve outra irmã. Logo se dá a entender que foi ela que levou aquela cestinha com o menino ali dentro. Ela foi muito astuta e muito esperta. Foi um instrumento usado por Deus. Porque antes de Moisés se tornar aquele grande instrumento, antes ele teve a sua vida nas mãos de Miriam, que acabou levando aquela cestinha e chegando lá colocou na beira do rio. Naquele momento veio uma filha de Faraó, justamente a filha do inimigo, e pegou aquela cesta e viu aquele menino e ela ficou olhando de longe. Ela, astuta, esperta, foi lá e perguntou se ela não queria criar aquele menino. Ela falou que sim. E daquela maneira ela falou: eu conheço uma pessoa que ela deu à luz recentemente e estava amamentando. Logo então ela usou de esperteza para salvar a vida do seu irmão, não sabendo ela que ali estava o futuro de Israel, que ela estava cuidando, porque Deus iria usar aquele instrumento como um grande líder para tirar aquele povo da terra do Egito. Assim Miriam fez a sua história, assim Miriam foi construindo o seu legado dentro da palavra do Senhor, e desta maneira ele foi criado, Moisés foi criado dentro do povo do Egito, junto com o Faraó, conhecendo toda a arte da palavra do povo do Egito. Porém, Moisés não foi se corrompendo com o povo do Egito, ele continuou amando a sua cultura, que era a cultura do povo de Israel. Dessa maneira, Moisés foi crescendo, e Miriam daqui em diante ela fica afastada, ela não aparece mais na história. A história do Êxodo nós já sabemos, nós conhecemos, que Faraó começou a apertar a escravidão do povo, e Moisés foi chamado no capítulo 13, porque antes Moisés tinha assassinado um povo do Egito, e assim o Faraó pediu para matar ele que tinha cometido esse assassinato. Ele teve que fugir para a terra de Midian. Chegando na terra de Midian, ele começou a apacentar ovelhas de seu sogro Jetro, e andando no deserto fugitivo da terra de Egito, ele recebeu o chamado de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus falando com ele para tirar o povo do Egito. A história de Miriam, aquela ação de Miriam salvando a vida do seu irmão, tornou-se Moisés um servo do Senhor, um grande líder. Aqui nós vimos Miriam cantando o hino depois da travessia do Mar Vermelho, porque sabemos que o coração de Faraó se endureceu e não queria deixar o povo do Egito, o povo de Israel sair do Egito. Foi usado o poder de Deus, endurecendo o coração de Faraó, para mostrar que mesmo ele não querendo, era Deus que ia tirar o povo, não era o homem que ia fazer. Assim é em nossas vidas, muitas vezes as pessoas querem nos ajudar e Deus muitas vezes não permite, porque muitas vezes as pessoas podem dizer mais na frente: ah, foi eu que ajudei, só tem porque eu dei. Às vezes você está necessitando de uma ajuda e ninguém te dá, mas Deus fala: não, ele não vai te dar, mas quem vai te dar é eu. Porque quando disserem foi Deus que deu, quem vai ser exaltado sou eu, não é o homem. Então é assim que Deus faz. Deus faz para glorificar seu santo nome, assim como ele fez com Moisés e Miriam. Aqui ele vai dizer no capítulo 14: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migal e o mar, diante de Baal-Zeron. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto o encerrou. Aqui foi a estratégia que Deus utilizou para libertar o povo de Israel. Ele colocou o povo de Israel justamente na frente do mar. Como é que a pessoa vai chegar na frente do mar para atravessar o mar? A única saída era na frente do mar. Logo o Faraó, quando descobriu que o povo do Egito estava fugindo, ele foi para perseguir. Olhando aquela cena, já ele vai pensar: que na frente do mar não tem para onde correr. Quantas vezes o inimigo nos coloca na frente, nas afrontas que nós parecemos que não vamos vencer? Talvez você esteja passando por afronta, esteja passando por lutas. O inimigo colocou na sua frente uma pocinha, você não desistiu, você venceu. O inimigo colocou um tanque, você continuou, você venceu. O inimigo falou: não tem como parar, vamos colocar agora um rio, você atravessou, você venceu. Aí o inimigo falou: agora ele não vai aguentar, vou colocar um mar agora, dessa vez nós vamos acabar com ele. Mas ele não sabia que o projeto de Deus ninguém mata. E Deus falou: não, eu vou levantar meu braço e esse mar vai se abrir. Então problema nenhum pode parar o povo de Deus, seja o tamanho do mar que for. Porque se você está na obediência do Senhor, os planos do Senhor na sua vida, eles não se frustrarão. Esse mar vai se abrir. Se está difícil, continue.
A obediência vai te fazer vencedor, ainda que o mar esteja na sua frente. Mas quando você clamar, estender seu braço, esse mar vai se abrir em nome de Jesus Cristo. Dessa maneira, quando o pessoal viu, olhou para trás, o medo, gente, é algo que procura travar a gente. E muitas vezes nós sentimos saudade do Egito. Às vezes o mal, ele quer fazer você dizer que você não consegue mais ir à frente, que chega uma maneira que você quer retroceder e voltar novamente para a vida que um dia você teve. Quando o povo de Israel parou na frente daquele mar, que viu o povo do Egito vir atrás, o faraó pegou seus cavalos, seus cavaleiros, seus melhores soldados e foram atrás do povo de Israel, porque ele não queria deixar que aquele povo fosse liberto. O inimigo nunca vai querer que você avance. O inimigo nunca vai querer que você chegue aos seus objetivos. Ele sempre vai lutar, vai colocar em empecilho, vai querer te amedrontar, te afrontar. Mas você tem um Deus soberano que cuida de você. O povo olhou para trás e começou a reclamar com Moisés. No versículo 10 do capítulo 14 vai dizer: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que nós morrêssemos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Deus já tinha um plano na vida deste povo. Deus já tinha falado que esse povo ia sair debaixo de mão forte. Moisés foi um servo insistente, porque esse povo era obstinado, de coração duro. E esse pessoal estava sempre reclamando com Moisés, e Moisés cuidando daquele pessoal. Mas na frente aqui vai dizer: não é esta a palavra que queremos falar no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos no Egito, aos egípcios, pois que é melhor nos servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O pessoal começou a sentir saudade do Egito, a querer voltar para o Egito. Quantas vezes nós estamos na caminhada, quantas vezes Deus nos limpou, nos tirou do deserto, nos tirou daquela provação, do cativeiro que nós passamos na nossa vida. Quantas lutas nós vencemos, e no meio da caminhada, porque nós vemos um mar na nossa frente, parece que nós esquecemos daquela promessa que Deus nos fez. Parece que aquele mar vai ser teu limite. Isso não pode estar na sua mente, essa fraqueza não pode estar em você. Você tem saudade do Egito, porque o mundo vai te mostrar só aquilo que no passado que era bom para você. Você vai olhar para trás e vai dizer: caramba, lá no mundo era bom. Quando eu estava lá atrás, lá eu tinha balada, lá eu tinha festa, lá eu tinha noitada, lá eu tinha mulher, lá eu tinha várias coisas. Mas o mundo não vai te mostrar que lá você não glorificava a Deus, que lá você era um escravo do mundo e do pecado, e quando você morresse, você não iria para a glória. Isso é o papel do Egito, fazer você se esquecer do plano maior de Deus na sua vida e se lembrar só daquilo que parece bom, mas que no final vai levar você para a perdição. Então esse era o povo de Israel, e esse era a liderança de Moisés, cuidar de um povo que era teimoso, obstinado e que muitas vezes quis retroceder, mas pela misericórdia de Deus, porque os planos de Deus não se frustram, sempre foram vencedores, porque era Deus, era projeto de Deus. Amém? Então quem era Miriam? Miriam era irmã de Moisés, como eu falei, de Arão. Ela fez essa boa ação, ela foi uma líder, uma profetisa, que ela acabou fazendo de Moisés um grande líder. Não ela fazendo, mas ela participou, ela teve suma participação na vida ministerial de Moisés. É a primeira vez que vai falar numa Bíblia sobre uma profetisa. O que é uma profetisa? Muito se fala hoje de profetisa, é aquela que anda profetizando, falando de coisas que está para acontecer. Mas a profetisa é aquela que adora ao Senhor, é aquela que glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo. Essa era a Miriam. Depois que Deus abriu o mar vermelho, depois que ela viu a glória de Deus se abrir naquele mar, primeiro Moisés fez um canto. Moisés começou o canto aqui no capítulo 15. Vou ler só o primeiro versículo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés começou o cântico. Aqui foi o cântico de vitória, daquilo que parecia derrota. Moisés, depois que viu aquela bênção na frente, ele começou a louvar ao Senhor. E Miriam, contagiada com aquele cântico, ela como liderança, como profetisa, ela também pegou o seu tamborim, e toda a mulherada foi junto com ela. O papel de uma mulher de Deus, a liderança exercida por uma mulher, aquilo que você faz influencia muito na vida dos outros. Será que você está sendo uma pessoa que influencia
influencia as suas amigas, as suas pessoas que estão ao seu redor a glorificar a Deus? Será que você tem glorificado a Deus? As pessoas têm visto Deus na sua vida? Hoje em dia é muito fácil a gente sair do mundo aí, a gente sai com a Bíblia debaixo da mão e muitos dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma serva de Deus. Mas será? Pode ser alguém que não conheça a sua história, mas ao seu redor, alguém é influenciado a servir, a glorificar a Deus? Miriam foi essa liderança. Miriam foi essa pessoa influenciadora. Ela pegou os outros e saiu louvando ao Senhor, naquele mesmo jeito, as outras suas irmãs também veio naquele mesmo ritmo. Então é isso que vocês, mulheres, têm que ter. Vocês têm que ter sobre pensar dentro de você que você é uma influenciadora, você é uma serva do Senhor, uma liderança que você está para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então Miriam começou aqui a sua carreira dentro da palavra de Deus. E chegando mais à frente, depois desse cântico de Miriam, o povo de Israel continuou a sua caminhada. Depois de uma glória dessa tão grande, do mar vermelho aberto, de um cântico, do louvor, era para passar o resto da vida só dando glória a Deus. Depois de uma grande, pense numa glória, você está diante de um mar e você vê literalmente aquele mar se abrir. Você está com a vida entre a vida e a morte, vendo o seu inimigo, pega mas não pega, e você vê aquele mar se abrir e você passar. Ufa, que alegria! Louvemos ao Senhor. Deus é conosco. Deus, louvado seja Deus. Mas de repente a vida continua. Gente, a vida é feita de batalhas. Nós vencemos um leão hoje, amanhã pode aparecer outro. Você tem que estar pronto todos os dias. Foi como Davi falou. Senhor Deus, quando aparecia o Senhor Saul, quando aparecia um leão, eu ia lá e matava. No outro dia vinha um urso, eu ia lá e matava. O problema vai aumentando. Mas a sua fé não pode desfalecer. A aprovação tem que causar em você fé. A aprovação tem que causar em você determinação. Ainda que essa luta venha, que essa prova venha, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, porque Deus está conosco. E aqui o povo de Israel não foi dessa maneira. Quando chegaram das águas amargas, tornaram-se doces, né? Aqui está o título. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Gente, olha o tanto de água, olha o dono. O Salmo 24 fala: do Senhor é a terra, os mundos e a sua plenitude. Quem rege o mundo é o Deus Todo-Poderoso. E o povo de Israel via minuto por minuto, segundo por segundo, a glória do Senhor nas suas vidas. E cada problema que surgia, parece que eles se esqueciam de Deus. E aqui começaram a murmurar diante das águas amargas. Se Deus abriu um mar vermelho, será que seria difícil para Deus transformar uma água? Ele abriu o mar. Será que um problema que você já venceu, aquele problema maior que você venceu, hoje esse talvez você vê menor e é o que mais está te tirando a paz? Será que Deus não é poderoso para te dar essa vitória também? Deus é poderoso, Deus abre o mar e Ele também transforma a água amarga em doce. A amargura da alma. Hoje em dia nós estamos cegos da amargura na alma. O que é que tem te amargurado? O que é que tem te causado amargura na alma? Você deita à noite, você dorme, você descansa no Senhor. Deus é poderoso para transformar essa água amarga em doce. O projeto de Deus não falha na sua vida. O projeto de Deus é promessa a Abraão. Essa promessa do povo do Egito é uma sequência dessa promessa. Eu vou te tirar da tua parentela e vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Por que tirar da parentela? Porque nem todos os parentes vão estar na mesma fiação, infelizmente. Nem todo parente é irmão em Cristo Jesus. É parente de sangue, mas não é irmão em Cristo Jesus. Talvez seja exposto que te tire do foco do caminho do Senhor. Talvez seja aqueles que estão ao teu lado que tire o foco dos caminhos do Senhor. Faz um relatório, faz uma visão, olha ao teu redor. Quem é que está te acrescentando uma caminhada para a terra que mana leite e mel? Quem é que está te fortalecendo nessa caminhada? Alguém está te estimulando, alguém está te causando amargura? Alguém está te fazendo lembrar o Egito? Será que é com quem você conversa está fazendo você lembrar da terra que mana leite e mel? Ou está te fazendo você ser seduzido novamente pelos prazeres do Egito? É necessário fazer uma seleção com quem nós andamos. É necessário fazer uma seleção. E
você analisar, esta pessoa não está me dando conselho para o caminho do Senhor, eu vou para a glória. Quem quiser, amém, vamos comigo, vamos pregar o evangelho. Mas se tu não quer, tu fica, porque eu vou. Amém? Quem está no meu projeto? Eu. O Senhor é uma terra que manda leite e mel. E assim foi com ele. Desta maneira foi esse povo de Israel. Isso é a sequência de falar de Miriam. Miriam é uma bênção na vida de Moisés, desde a meninice, desde criança, e aqui ajudando Moisés no louvor. Ela também foi líder, ela também conduziu esse povo. Ela foi no braço de Moisés junto com Arão também, apesar que ela não é tanto falada. Ela é uma pessoa profetisa. Mas todo ser humano, ainda com muitas virtudes, ela pode vir cometer erros que possam atrapalhar na sua caminhada. Erros são suscetíveis em nossas vidas. Nós muitas vezes acertamos 10 vezes, mas por muitas vezes nós podemos errar uma vez que pode custar aqueles 10 acertos. E assim foi com Miriam, conforme nós vamos ver lá em Números 12. Vamos ver lá em Números 12. Onde foi que Miriam errou? Que foi que Miriam errou? Números 12. Vai estar assim: a sedição de Miriam e Arão, ou a rebelião, né? Sedição e rebelião. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, que tomara por quanto tinha tomado a mulher cusita. Disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Aqui está um erro que Miriam cometeu. Depois de ela andar firmemente, ser um apoio do seu irmão Moisés junto com Arão, ela começou a andar vendo a glória do Senhor. Ela começou a ter intimidade com Deus, mas não sabendo, ela teve a participação na vida de Moisés. Ali em diante ela reconheceu o chamado de Moisés para líder, mas de repente ela já sentiu um tipo de uma inveja de Moisés. E no particular, junto com Arão, ela começou a falar mal de Moisés, dizendo: porventura Deus só usa ele? Porventura Deus também não fala conosco? Ela começou a interpretar mal a sua vida, porque ela tinha que entender que o projeto era na vida de Moisés e não na dela. Ela já queria estar em pé de igualdade. Um chamado na vida de alguém, se você puder ajudar, você vai dar apoio, mas nunca queira passar à frente de alguém que Deus escolheu. De repente, isso daqui serve para nós de lição. Hoje em dia, infelizmente, as igrejas têm pegado o mau costume de falar mal de liderança. Isso é algo que nós temos que parar e refletir muito. Isso traz para nós bastante coisa ruim para nossas vidas, como nós vamos ver aqui na sequência. Ela juntou irmãos, isso aqui é irmãos, juntos, falando mal do próximo da liderança. Não pode estar no meio de nós. Nós temos que estar no mesmo pensamento. Se não podemos ajudar, nós não podemos atrapalhar. Ela sentiu inveja de Moisés, do chamado de Moisés. Cada qual tem seu chamado, tem seu projeto de Deus. Todo mundo vai ser usado por Deus até o ponto que é para ser. Uns vão ser mais, outros menos. Se contente com o seu chamado. O chamado era de Moisés, a liderança era de Moisés, mas ela quis também estar em pé de igualdade de Moisés. E aqui chegou falando mal, e Deus ouviu. Aquele que Deus escolhe, quem defende é Deus. Quem defende nós é Deus. Nós que servimos ao Senhor, pode ter certeza, quem cuida das nossas vidas é aquele que não dorme, é o Senhor. Então Deus ouviu a murmuração de Arão e de Miriam. Aqui Miriam cometeu um erro, e por isso Deus chamou para fazer uma DR, né, vamos dizer assim, discutir a relação. Chamou Deus a Miriam e Arão. Vamos ver aqui na frente. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em
toda a minha casa. Aquele que é fiel ao Senhor, ninguém derruba. Você pode montar fofoqueira, pode fazer o que você quiser, mas se Deus escolheu, quem defende é Deus. Tranquilize o coração, não fica aí baixando a cabeça por causa de calúnia, de difamação. Não baixe a cabeça. Se você está vivendo uma vida reta diante de Deus, confie que quem vai te defender é o Senhor Jesus. E Deus continuou mostrando a sua intimidade que ele tinha com Moisés. Boca a boca fala com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Por que não tememos de falar da nossa liderança? Não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Uma liderança, um pastor, alguém que é constituído por Deus, ele é de Deus. Porque nós não dói no nosso peito, não acusa a nossa consciência, nós abrimos a boca e falamos da nossa liderança. Isso nós temos que ter em mente. Nós não temos que pegar esse malfazejo de estar falando mal de liderança. Nós temos que estar unidos junto com ele, porque nós somos o corpo de Cristo. Deus estabeleceu ele como um guia, como cabeça da igreja física e espiritual, mas o cabeça da igreja é Jesus que tudo vê. É Jesus que tudo vê. Então que nós venhamos estar dando apoio, nós venhamos ser Miriam e não querer passar na frente da liderança. Que nós venhamos ter o nosso reconhecimento até onde nós podemos ir e saber ouvir, e saber ser repreendido. Porque tem gente, tem ovelha que não gosta de ser repreendido. Mas todo mundo que erra tem que ser repreendido. Até porque Deus castiga quem ama. Feliz daquele que chega para você e repreende a você por um erro que você cometeu. Porque essa pessoa está querendo te corrigir. Essa pessoa merece o seu respeito. Essa pessoa merece o seu respeito. Então olha o que foi que aconteceu aqui com Miriam depois que ela fez isso. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que você vai ao encontro de Deus, você vai contra a Deus, que fere a Deus, a santidade de Deus, vai ter um preço. Vai ter um preço. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade e ela se renova toda manhã. Sabe por quê? Olha o que falou aqui. De repente eles falaram mal. Olha o que é o servo do Senhor. Miriam e Arão falaram mal de Moisés. E olha o que aconteceu depois que ela ficou leprosa. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Aqui está um verdadeiro servo do Senhor. É alguém falando de você, mas você dizendo: Jesus te ama, Jesus perdoa, tem misericórdia. Esse é um servo do Senhor. Assim Miriam esteve fechada, porque ela teve que ficar 7 dias fora da congregação, porque toda vez que alguém era leproso, tinha que sair daquele meio do povo da congregação e passar 7 dias. Porque quando Moisés clamou, Deus falou para ela: quando um filho cospe no rosto do pai, esse pai não é desonrado? Deus está dizendo: se ele cometeu um erro, então ele vai ter que ser castigado. Eu vou te ouvir, eu vou sarar ela, mas ele vai ser castigado. Então aguenta o processo. Errou, pede perdão, porque a congregação só vai andar quando você tiver jogo. Porque Deus está esperando por você. Se você errou, se arrependa, peça perdão, que Deus está contando com você ainda. Amém? E nós vamos ver como é que foi o fim de Miriam. Aqui chegou a jornada de Miriam ao fim, no capítulo 20. A morte de Miriam. Miriam foi uma serva, uma profetisa, que ela foi fundamental na vida de Moisés, cuidando daquele intermédio da criação de Moisés. E depois Miriam, como qualquer ser humano que pode errar, falhou, foi corrigida, se arrependeu, continuou nos caminhos do Senhor e teve sua vida longa, de longos dias, com paz, com direção de Deus. E chegou o tempo dela partir. Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali
foi sepultada. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem sobre a vida de uma mulher sábia, uma mulher que ela foi sábia no proceder, porque se não fosse aquela esperteza de Miriam falando com a filha de Faraó, que iria escolher uma mulher para que desse mão ao menino, escolheu na esperteza a própria mãe que tinha mandado Moisés para jogar lá na beirada do rio. Ela foi buscar a própria mãe e o menino cresceu com segurança e assim cumpriu o seu chamado. Ela teve um papel de fundamental importância, mesmo com seus erros, se arrependeu, mas fez a obra do Senhor com dedicação e influenciou a glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, eu quero deixar aqui uma passagem rapidinho, porque o tempo já está esgotando, de uma mulher sábia, de outra mulher sábia, e deixar um conselho para os maridos, que está lá em 1 Samuel 25, a mulher de Nabal. Nabal, quando estava no deserto, fugido. Nabal era um homem rico, que tinha muitas posses. E então Davi mandou pedir, porque você no deserto, muitas vezes você não tem com que se alimentar, muitas vezes falta o alimento. E ele soube que Nabal era um homem rico, que tinha muitas posses, e que estava no tempo da tosquia. Isso significava que no tempo da tosquia era tempo de prosperidade. E Nabal estava com muita coisa, com muita provisões dentro de casa, E ele falou: vou mandar meu servo pedir um alimento para nós aqui. Quando mandou 10 servos pedir esse alimento, mandou a paz para este homem, para o Nabal. Quando chegou lá, Nabal, cujo nome significa louco, insensato, quando chegou lá que viu seu servo falar, pedir alimento, ele já foi com resposta mal, com resposta que não agradou a Davi, dizendo: eu trabalho, faço sacrifício para me manter e vou dar o meu suor para quem eu não conheço. Olha o egoísmo. Egoísmo não pode acontecer. Egoísmo não pode estar no meio do povo. Então, esse servo de Davi voltou com essa notícia para Davi. Davi acendeu a ira, se acendeu e falou: vou matar todo mundo, a família toda e os filhos. Porém, alguns servos de Nabal viram essa cena e correu e falou para a mulher dele, Abigail. Davi mandou aqui o servo dele pedindo provisões para comer, para se alimentar, e teu marido agiu loucamente, e agora vai acontecer tragédia aqui no teu lar. Ela sabiamente pegou seus jumentos, pegou um servo, pegou vários alimentos e saiu ao encontro de Davi. Davi já vinha com sangue nos olhos, preparado para matar toda aquela família. Então ela começou a suplicar e a rogar e a falar: olha, perdoa a nossa loucura, o meu marido é louco, é insensato, perdoa. Davi falou: olha, aqui no deserto eu encontrei os pastores deles, aqui eu cuido até das ovelhas desse, eles sabem, não faltou nada, não entramos em contenda, e agora ele me paga o mal, o bem com o mal, vou matar todos. Essa mulher desceu desse jumento, clamou, se prostrou e começou a falar: não faça isso, que tu vai se tornar um louco como ele. Sabe o que era que Davi ia fazer? Davi é conhecido segundo o coração de Deus, mas essa mulher, ele colocou remédio na loucura de Nabal e também na loucura de Davi, porque o que Davi ia fazer não era do Senhor. O que Davi ia derramar era sangue que o Senhor não mandou. E no final ele reconheceu: bendito sejas tu, porque esse conselho teu foi do Senhor, me tirou do derramar sangue inocente. E Nabal, na sua loucura, foi ferido pelo Senhor e acabou morrendo. Isso é a procedência de uma mulher sábia, de uma mulher que sabe a sua missão dentro do lar. Então, que nós venhamos ter consciência de ser sábias, dedicados, e que possamos evitar o mal dentro dos lares. E isso só é possível ouvindo a palavra do Senhor. E isso só é possível se você for profetiza dentro da sua casa. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade.